as dores de parto e o dar à luz. Ninguém pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida e de modo nenhum escapará. Esta é um tipo de figura de parto, mas tem outras. Gênesis 25, 24 e 27, Isaías 6, 13. Operando Deus. A mulher, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Cristãos, judeus, contemporâneos dos apóstolos, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Uma nação em um dia? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre. Conhecer a Cristo segundo a carne e a genealogia. Gênesis 38, 25 a 30. Romanos 11, 1 a 36. Segundo aos Coríntios 5, 16. Meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, dores de cada um, até que Cristo seja formado em vós. As dores podem ser muitas ou multiplicadas, mas o parto é um só, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, o arrebatamento. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas 21, 27 a 31, 1 aos Coríntios 15, 50 a 54. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O novo nascimento é um só, nunca necessita voltar para o ventre, porque é como o vento que assopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Aquele dia ninguém sabe, porque o que Deus preparou para os que o amam, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Estas são as que Deus preparou para os que o amam. Não se nasce duas vezes do mesmo ventre. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Onde são novas todas as coisas, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, porque, diz o Senhor, farei novas todas as coisas.
e jamais se lembrarão das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas se vos falei de coisas terrenas, mas se vos falei das coisas terrenas, não crestes, quanto mais se vos falar das celestiais. Quanto mais se vos falar das bênçãos celestiais. Não vos compete saber os tempos nem as estações que o Pai reservou para o seu próprio poder. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Isaías 5, 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, Apocalipse 22, 16 a 20. O parto antes e depois das dores. Estamos falando de parto, dores de parto, dar à luz, arrebatamento, filhos, servos ou escravos, promessas de salvação. Mesmo mergulhados em históricos e figuras de personagens bíblicos, mas eles são ícones, como se diz na atualidade, para compreendermos melhores sobre o arrebatamento da igreja, o Apocalipse e o fim do mundo. A vinda e a volta de Cristo, embora tenham o mesmo significado, é comum se fazer diferença entre a vinda, que consideram arrebatar a igreja, e a volta para o fim do mundo, porque, por falta de um entendimento mais abrangente, se junta a volta de Cristo ao fim do mundo e de imediato vem a queixa sobre o livro de Apocalipse como um livro difícil, enigmático e amedrontador, quando na verdade é uma revelação do Senhor e o manifestar da luz de Cristo. Mateus 24, 1 a 14. Analogia dos montes. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, monte terreno, gerando filhos para Abraão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém de cima, monte celestial, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, Sara, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária
são mais do que os da que tem marido, porque Agar fora dada por mulher a Abraão. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, leis e preceitos, perseguia o que era segundo o Espírito, promessa e descendência, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. A lei com Jerusalém debaixo, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, que é Sara, promessa, igreja. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, Agar, lei, mas da livre, Sara e graça. Galatas 4, 22 a 31. O nosso Senhor Jesus Cristo, tratando desse assunto, ensinou e admoestou aos seus discípulos com as seguintes palavras: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes e consolou. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E ilustrou João 14, 18 a 20. João 14, 18 a 20. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos-lo-á de dar. Esta mulher que está para dar à luz e sente tristeza, simboliza ou retrata os nossos sofrimentos na igreja por amor do Evangelho. À proporção que o dia do arrebatamento se aproxima e com ele e após ele o caos da grande tribulação. João 16, 16 a 23. Pensamentos de noiva. Nesta mensagem, nos servimos desta analogia, figura ou sinal do fim dos tempos, porque lembramos de alguns distraídos ou não ensinados sobre o dever de vigiar, para não se perder, e presumem que, se não forem arrebatados, terão uma nova chance, quando na verdade destas figuras fica claro que é impossível entrar novamente no ventre para nascer segunda vez. Porque assim como a mulher esquece de suas dores, fomos avisados que Deus fará novas todas as coisas. Desde nome
corpo e mente. Maravilha, onde não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Razão para todas as recomendações do Senhor Jesus, a fim de que vigiemos e cuidemos de que, naquele dia, estejamos, pelo menos, esperando, como o pensamento constante e contínuo de uma noiva. Lucas 17, 32 a 36.